ter de Ti mesmo, Senhor. Que nós possamos realmente, ó Pai, receber a unção, o entendimento, Senhor, receber o despertamento, ó Pai, da Tua palavra sobre nós, a Tua bênção para todos esses coraçãozinhos que estão aqui, Senhor, querendo da Tua palavra, e aqueles que estão para chegar, ou estão com alguma dificuldade, alguma coisa, Tua mão, Senhor, para aliviar, para que também possa vir e participar conosco desta noite. No nome do Senhor Amém. Jesus, amém. Oramos, amém. Muito Amém. bem, muito boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui e juntos com vocês, né? Nós todos aprender um pouco mais da palavra de Deus. No nosso caso, a nossa aula é sobre o livro de Josué, certo? Josué não, Juízes. Tô abrindo. É que tem que falar também, né? É que eu vou falar de Josué. Juízes, tá bom? Nosso livro de Juízes. Só para dar um remembro aí, a gente viu um pouquinho o esboço do livro, né? O que era ali a parte que é o DNA do livro de Juízes, aquele ciclo, né? Tudo está bem, então aí não tem adoração ao Senhor, aí Deus permite os vizinhos, as nações vizinhas inimigas, né? Vir ali e oprimir o povo, então o povo naquele clamor, naquela opressão, aí Deus então levantava um juiz, aquele juiz então liderava o povo, fazia ali uma guerra, né? E então ficava livre, aquele juiz ficava ali, né? Guiando o povo, sendo representante ali, e enquanto aquele juiz vivia, aquele povo estava na obediência de Deus, aquele povo estava aquela geração estava ali adorando a Deus. Mas era só morrer o líder, pronto, que aí o ciclo de novo girava. Então esse é o DNA aí do livro de Juízes. E as particularidades agora, nós já vimos também os nomes dos juízes nas outras aulas, né? E nós vamos agora comentar um pouquinho dos capítulos, por isso é importante sim você estar com a sua Bíblia aí, né, aberta no livro de Juízes. E nós vamos, na nossa aula de hoje, eu mandei no nosso grupo a continuação da nossa apostila, tá certo? Nossa apostila. Então, quem pôde imprimir, beleza? Quem não conseguiu, imprima, porque vai precisar depois das nossas tarefas. E hoje a gente vai colocar na tela, né, Daniel? A gente pode colocar na tela, né? Você que chegou e eu estou aqui conversando, pode mandar um boa noite aí, tá bom? Então, boa noite para quem chegou mais uma vez aí, que eu não tinha cumprimentado ainda. Então, vamos juntos aí no capítulo 1, né? O capítulo 1 é um capítulo que a gente precisa falar, né? Sim, isso. Tem como aumentar um pouquinho mais, Daniel? Aumentar um pouquinho mais a tela? Se não tiver, tudo bem, mas né, se tiver, beleza. Então é isso aí. Então o capítulo 1, ele começa de uma maneira como que ainda de Josué, como se ainda, né, tivesse ali os últimos momentos, os últimos dias, os últimos, né, de Josué, que foi a divisão da terra, e as guerras que deveriam ser feitas para a conquista do que, né, ainda ficou para conquistar. E esse foi um grande problema, né, que aconteceu no livro de Juízes, porque tinha terras, né, lugares que eram para ser conquistados. Obrigado, Daniel. Aê, meu garoto. Né? Então, tinha lugares, né? Por isso a importância do mapa, né? Por isso a importância, por isso que a gente tem que ter aula assim, aquele momento de geografia bíblica, para você entender o que nós estamos comentando aqui. Então, todos aqueles vizinhos, as outras nações, os cananeus, então, tinha sim um grupo cananeus, e quando uma nação de um outro lugar, de uma outra região, queria se referir aonde aconteceu essas histórias, chamava todo mundo de cananeus, né? Por causa da terra de Canaã. Então, os jebuseus, os heteus, os heveus, os moabitas, os amalequitas, para outros povos, eles também eram chamados de cananeus por causa da região, mas eles tinham o seu próprio nome. Tá? Então, se você quiser, você anote isso daí, tá? Isso é importante você saber, porque tinha os cananeus, que é o grupo, e os vizinhos ao lado, o vizinho que você fez aí, que a gente viu já nas aulas anteriores, os nomes dos vizinhos, também eram chamados de cananeus num modo geral, a grosso modo.
tá bom? Então, mas aí ficou uma turma para um resto de terras para se conquistar, tá bom? E aí seria bom o que aconteceu, né, no comecinho, né, do capítulo 1. Eles buscaram a Deus. Eles buscaram a Deus. Deus então falou, vai subir e vai, né, vai ganhar. Até aqui, né, se fosse era de uma certa maneira seria bom. Olha o que eu vou falar. Seria bom que o livro de Juízes parasse aqui, nesse daqui, ó, no versículo 2, respondeu o Senhor: Judá subirá, né? Então, eles buscaram a Deus. Até aqui estava tudo bem. Parecia que tudo ia estar 10, que tudo ia. Né? Então, você percebe aqui, no verso, no verso 7, tem algo aqui para a gente, no verso 6, né? Tem algo aqui interessante. Ó. Adoni-Bezeque, porém, fugiu lá naquela guerra. Mas os perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então, essa mutilação de parte do corpo, né, que ele sofreu, aquilo ali ele sofreu para se cumprir a justiça de Deus, de uma certa maneira. Porque você lendo aqui, então disse Abonizedeque, 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mão. Então ele fez. E então, olha o que ele mesmo diz, né? Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Então você vê aqui que ainda, de uma certa maneira, ele reconhece a existência de Deus. Aí você pode falar, mas o que isso tem a ver? Né? Ó, até um ateu, até um idólatra, tem certos momentos da vida dele que pode cair a ficha, né? De que existe Deus, que a justiça acontece, a justiça de Deus acontece. E o detalhe, né, de cortar, você já tentou, eu já fiz isso várias vezes, você já tentou pegar um copo sem usar o dedão? Ah, você já tentou pegar um copo sem usar o dedão? Você viu a importância do dedão? Nas empresas que fazem manutenção, né, o dedão, em termos de seguro, é o dedo mais caro. E o dedo mais barato é o dedinho pequeno. O mais caro é o que faz o joia. Por quê? Porque é ele que encaixa no copo. Ó. Eu estou com um copo na mão, não sei se vocês conseguem perceber. Vocês estão vendo? É o dedão. Sem o dedão, eu preciso das duas mãos para segurar o copo, né? Sem o dedão. Então, isso também era para que não pegassem armas, para aquele povo depois também, né, não pegar em armas. Então, para subjugar, então eles faziam esse tipo de mutilação das mãos e dos pés. E o dos pés a gente, né, bem conhecido também por causa do equilíbrio do corpo. Quando você dá o passo, quando você corre, né, a última parte, né, do seu corpo, o peso todo do seu corpo fica na ponta do seu pé. Quando você está num ônibus, por exemplo, e dá aquela freada, você vai para frente, vai todo o peso para o dedão. Então não tem equilíbrio. Então, não tendo o dedão e não tendo equilíbrio, né, essa pessoa ela fica quase inapta para algum serviço militar, para alguma guerra, né? Então esse era o motivo, tá? Que eles faziam isso aí. Tá? Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomaram-la. Aí tem um detalhe aqui. Nesse tempo, nessa época, ainda não é a Jerusalém que nós conhecemos, tá? A Jerusalém, de Davi, tudo ainda não aconteceu ainda, ela apenas estava sendo conquistada aqui. Tá? É o mesmo nome, ela tem nome de Luz, tem um outro nome também. Tá? Então aqui ainda ela estava no processo de séculos antes da história dos reis, tá bom? Tá? E aí aparece um personagem no verso 11, né? Então tinha uma cidade para se conquistar. Daí, então, no verso 11, a partir dali, quando os moradores de Debir e de Kiriat Sefer. Disse Caleb. Então, o Caleb ainda não tinha morrido aqui. Lembra da história lá dos espias? Lembra dos 12? Então, o Caleb não tinha morrido ainda.
ainda ele estava vivo, por isso que ainda estava tendo uma adoração, por isso que ainda estava tendo ainda o clamor a Deus, por isso que até aqui estava tudo bem, né? Porque havia um remanescente, havia vamos dizer assim, um crente raiz, né? Vamos falar assim, sabe? Havia alguém lá que viu o Monte Sinai tremer, que viu a coluna de fogo, que presenciou lá, que comeu o maná, né? Então ele tinha uma outra intimidade com Deus, ele tinha outros propósitos com Deus, ele tinha uma outra vida com Deus, tá? Aí, então era esse mesmo, só que ele estava bem velhinho, né? Ele tinha se passado aí décadas, né? E aí ele disse: a quem derrotar Kiriat Sefer, né, daria minha filha, né? E aí aparece um camarada, o Otiniel, né? O Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, ou seja, o sobrinho dele, né? E para casar com a filha dele. Então, naquele tempo, naquela época, naquela cultura, naquela região, por muitas circunstâncias, mesmo de circunstâncias familiares, né, para se manter tradições, havia os casamentos entre parentes, até parentes de segundo grau, terceiro grau, mas havia casamentos assim, tá certo? É, e, e ele foi, tomou o Tiriel e foi. Aí ele pediu, veja só, como foi bom o casamento pro lado dele, veja bem, né? Tomou após Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, né, o mais novo, né? E deu sua filha para mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele, com o Caleb, né? Para que desse um campo ao pai dela. E ele pediu, né? Caleb lhe perguntou: o que deseja? Dá-me o presente. Aí ele casou com a mulher e ainda a mulher veio com herança. Ele ganhou a herança, olha só, ele ganhou a herança, uma parte da herança, que é aquele que ele pediu, né? Lá atrás, né? Para quem estudou lá atrás, né? Lá com Josué, aquela história lá. Então, você vê como que é bom você saber a história lá atrás do passado, a história bíblica, conhecer o Velho Testamento, vai fazer mais sentido para você esses estudos aqui, tá certo? Muito bem. Então a gente vê aí que teve mais guerras, né? Vimos aí que houve a mutilação do dedão, né? Principalmente para pegar em arma, né? Os queneus que aparecem aqui são os parentes do sogro de Moisés, no verso 16. Os queneus, eles de vez em quando eles aparecem, depois lá mais, né, eles aparecem um pouco menos, mas aparecem. E lá em Números e Êxodo eles apareceram mais. Quem são os queneus? Os queneus, eles são uma tribo nômade. Né? O que é uma tribo nômade? É um grupo fechado de pessoas que não tem lugar certo de moradia. Num momento está num lugar, passa-se alguns meses, ou por questão de chuva, ou por questão de clima, ou por questão de comércio, ou por questão de criação de animais, eles sempre mudam. Eles não têm lugar, é nômade, né? Essa palavra diz que não simboliza que não tem lugar próprio, não tem propriedade própria, tá? Então, interessante que esses queneus, eles eram aparentados, tá? Eles eram aparentados com midianitas, amalequitas, mas interessante, eles eram aparentados, mas eles não tinham os mesmos costumes desses que eu acabei de falar, eles não tinham lá os mesmos deuses, até os queneus tinham uma certa adoração ao Deus por causa da influência de Moisés, do sogro lá daquela história do Egito lá, né? Então, eles tinham uma influência, e eles tinham um bom relacionamento, sim. Eles tinham um bom relacionamento com Israel. Eles não atacaram Israel, eles não fizeram mal para Israel, então eles tinham ali realmente um jeito diferente de ser. Agora eu vou pedir para mostrar o mapa, o Daniel, o mapa de Canaã, o mapa de Canaã, que tem as cidades da Filístia. Ver se tem condições de fazer isso. Aí, vendo o mapa, fica mais fácil você saber quais são as cidades, que as cidades sempre aparecem aí na história do Velho Testamento. Então, aquele mapa que tem o mar Mediterrâneo, isso. Tem como aumentar? Porque eu quero. Isso. Esse mapa aí, se você tiver esse mapa na mão, melhor ainda.
porque no verso 8, isso, no verso 18, tá? No verso 18, aí tem Gaza, Asquelon, Ecrom. Aí, na verdade, são 5 cidades da Filístia. Aí você fala, por que você está lendo isso? Porque mais para frente nós vamos estudar a derrota do povo de Deus, lá com Samuel, lá com Eli, né? Quando eles, como triunfo, na guerra, eles tomaram a arca, eles tomaram a arca de Deus, aquela arca que ficava lá no tabernáculo, aquela arca mesmo, e eles passaram por essa região como se fosse um troféu, né? Como se fosse, mas por onde passava, né? Passava desgraça para eles, né? Até que eles devolveram. Mas é bom você saber, porque esse território ficava igual uma sanfona. E uns ia para cá, invadia, tomava um tempo, depois eles retomavam de novo através da guerra, aí Judá tomava de novo, e isso é até hoje, tá? Isso aí ainda é até hoje, tá bom? Nesse capítulo também tem algo que mostra uma fraqueza do povo de Deus no verso 27, né? No verso 27. Manassés não expulsou os habitantes, né? Verso, verso, verso 28. Foram colocados a trabalho. Efraim não expulsou, Zebulon não expulsou. Verso 31. Asser não expulsou. Os azeritas, né, ficaram. Naftali não expulsou. Então, os amorreus, no verso 34, capítulo 1 e 34. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas, e não os deixavam descer no vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres em Aijalão e Saalabilim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi da subida de Acrabim até Sela. Então, fiz questão de ler isso aqui, porque não é porque você tem você tem o nome de Deus e não obedece. É aí que acontece. Acontece, esse daqui para eles foi vergonha, foi derrota. Era para eles terem sido maiores nessa época aqui. Era para eles terem sido os grandes, né, guerreiros aqui, com a força de Deus, com a obediência às coisas de Deus. Não foram. Eles preferiram fazer comércio, preferiram colocar essas pessoas como tiradores de água, rachadores de lenha, trabalhos forçados, pagar impostos, ficou ali ao redor daquilo, né, dominando de uma certa maneira, mas não era para fazer isso, era para eles tomarem tudo, simplesmente tudo, né? Muito bem. Aí, capítulo 2. Vamos lá no capítulo 2. Põe lá, pode voltar lá na apostila, Daniel. No capítulo 2, vamos lembrar o seguinte: essa geração de juízes, como nós vimos lá, os pais que não, nós vimos nas outras aulas, os pais, os idosos, os adultos, que não temem a Deus, que não têm comunhão com Deus, que desfazem de Deus, a geração que vem é uma geração de idólatras, é uma geração ateia, uma geração fria com Deus, uma geração que não tem a liderança de Deus na vida, não tem contato com a palavra de Deus, né, e vive um modo de vida, né, realmente totalmente antibíblico. E aqui em Juízo isso é bem claro, mesmo que nós, e serve para nós, mesmo que nós estamos aqui em 2022, tá certo? No capítulo 2 tem um personagem aqui, um personagem que, vamos notar um pouquinho, subiu o anjo do Senhor. Aí tá, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é algo polêmico, porque alguns historiadores, eu já vou até mais adiante mesmo, que são anjos servidores. Isso muitos concordam. Porém,
outros tantos diz até que esse anjo é a personificação, de alguma maneira, do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando fala anjo do Senhor, ele traz a ideia, por exemplo, em Gênesis 16, 7. Vamos lá, para a gente poder fechar esse assunto, assim, para não ficar vago. Em Gênesis 16, 7, tem a mesma expressão, tá? Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. É o mesmo anjo que apareceu para Agar. E essa mesma expressão também é usado, né, para Abraão. Então, em outras apenas se fala assim anjo. Então, para a gente não ficar muito nesse assunto, né, a maioria dos historiadores, né, mais afincos da história da Bíblia, declaram que realmente esse é o Senhor Jesus. Porque quando nós estudamos o livro de Êxodo, nós já estudamos isso aqui, né, essa presença de Jesus. Se você não lembra, eu vou só dar uma lembrada assim rapidamente. Você se lembra que quando o povo marchava pelo deserto, eles não, até falei a palavra marchar, né? Quer dizer, andavam de uma maneira sincronizada, organizada, com liderança, dividida em 5 grupos, né? Dividida em 5 grupos. Você está com uma caneta aí? Quanto tá caneta e papel na mão? Rapidamente, por favor. Rapidamente. Isso, uma caneta e um papel aí. Pode ser rascunha, uma coisinha, só para dar uma ideia, para você entender melhor como é que era o povo de Deus. Então, era para andar de um modo arregimentado, né? Que modo arregimentado é esse? Sob liderança como de militar, tá? Então, foi dividido, a palavra regimento, ela tem ideia de 5 grupos. Então, o povo de Deus, durante ali a marcha deles, cada um eles tinham a ideia de andar divididos em grupos de 5. Então, você vai fazer uma bolinha aí no papel. Uma bolinha simples mesmo. Uma bolinha. Você fez a bolinha? Alguém fez? Responde para mim, por favor, bem rápido. Sim. Uma bolinha de nada, você vai pegar e Sim, pastor. uma bolinha. Oi? Sim, pastor. Sim. Isso, beleza. Ótimo. Então, essa bolinha, você vai colocar no seu raciocínio, que é o centro. Ok? Então, você vai fazer uma bolinha para frente dela. Ótimo. Essa bolinha representava os idosos na caminhada. Então, os idosos iam à frente. Tá bom? Essa bolinha que você fez primeiro é a bolinha central. É da onde saía as ordens. Ali, Moisés, sacerdotes, Arão, beleza? Certo? Do lado esquerdo, outra bolinha. Essa é para cuidar dos inimigos que vêm pela esquerda. Voltando agora para a bolinha do meio, você vai fazer agora uma bolinha à direita da bolinha do meio. Aí fica fácil de você entender que tá, ok? E na bolinha do meio, para baixo, você vai fazer outra bolinha. Feito? Feito? Sim. Sim. Ok. Sim. A grosso modo, que figura formou? A grosso modo, que figura formou? Oi? Uma cruz. Pode repetir. Uma cruz. Ok? Então, esse aí, eu não queria sair da aula, está ali no livro de Êxodo, tá? No livro de Êxodo. Mas eu não quero sair, é só para você ter uma ideia de como que era a organização. Quando eles estavam. Então, esse anjo, simbolicamente, ele estava ali. Olha a formação física. Aí ele também estava na coluna, ele estava na nuvem na coluna de fogo, na nuvem durante o dia. Ele estava na pedra, lembra de Coríntios? A pedra era Cristo.
Ele estava no maná, o pão que... Olha só, olha quanta coisa bacana, gente. Né? Que Deus, né, estava ali no presenciado mesmo. Eles podiam palpar literalmente Deus ali, entendeu? Deus estava ali cuidando dele. Esse anjo estava ali cuidando. Então, aquela turma que vivenciou isso no deserto, eu fiz tudo isso para pegar nesse aqui, ó. Aquela turma, eles não foram fiéis com todos esses sinais, com toda essa fidelidade. 40 anos de maná, 40 anos de codornizes, 40 anos de coluna de fogo, 40 anos de nuvem, 40 anos que a roupa não estragou, 40 anos que o sapato não estragou, né? 40 anos ali guerreando. Então, aquela turma não passou para a sua geração a palavra, os ensinamentos, não passou Deus para outras. Eles foram rebeldes, né? E olha, por isso que agora você vai entender, eu espero que sim, você vai entender por que esse anjo vai dizer o que nós vamos ler agora no capítulo 2, ó. Capítulo 2 e verso 1. Fátima, você está com a Bíblia aí aberta? Sim. Então lê para nós aí. Do verso 1 ao... No verso 1, isso. Verso 1 e 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizeste? Continue. Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram Aí. ali ao Senhor. Então ali eles tiveram um momento de repreensão. Ali eles tiveram um momento de atenção, mas eles não foram fiéis. Por isso que o anjo apareceu, porque eles estavam distantes. Eles estavam frios, desobedientes, eles não estavam em comunhão. Aí você fala assim, mas Silvio, por que eles queriam tanto? Por que Deus queria tanto que o povo fosse um povo santo, fosse um povo obediente, fosse um povo de cerimonial, algo que... Vamos lembrar? Eles eram um povo para ser os sacerdotes de Deus na terra. Vamos lembrar que essa terra aqui, o que Deus falou para Moisés? Tira as sandálias. Tira as A terra sandálias. onde tu estás é santa. Olha aí. Aonde Deus ia se manifestar para eles. Ali, aquele local, Deus ia, entre aspas, explodir para o resto do globo. Por isso que Deus estava querendo tanto que eles fossem assim. Tá? Esse é um dos motivos. Tá? Aqui, em seguida, tem o relato da morte de Josué. Aqui está o relato. Né? Então, você pode falar, aí pode ter havido na conjuntura aqui na escrita, que o relato veio depois. Mas tudo bem, vamos lá. Alguns dizem, outros não, mas vamos lá. Faleceu Josué, filho de Num, então tem um relato da morte dele aqui. Foi congregado a seus pais toda aquela geração. Então, aquela geração que viu, que andou com Josué, com Caleb e tal, né? Aquela geração ali, vamos só lembrar um detalhe, né? Aqueles 12, só Josué e Caleb realmente ficaram vivos para contar a história, vamos dizer. Aqueles 10 espias morreram e aquela geração da mesma idade também morreu. Então, ficou um espaço vago de tempo de Josué e Caleb para outra turma de no mínimo 40 anos. Então, da idade que eles morreram, então havia um espaço de geração de 40 anos.
de 40 anos. Esse espaço, que eles eram os mais velhos, eu quero dizer, Josué e Caleb eram os mais velhos no espaço de 40 anos, porque a geração deles, de Josué, de Josué e de Caleb, morreram, né? Aquela geração e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Eles não conheciam porque os pais não se importaram, eles já tinham, eles tinham o sacerdote, eles tinham já alguma escrita, eles tinham o cerimonial, já sabiam o que era isso. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Os Balaíns, né? Os Balaíns, eles são plural, eu já coloquei aqui, né? Os Balaíns, eles são plural de Balaim, que é Deus dos cananeus. Então, vamos ter uma ideia. Cada nação inimiga, cada nação cananeia tinha os seus deuses. Então, você pode ver aí, tentar imaginar quanto número de deuses que eram adorados naquela terra e que Deus tinha que purificar, e que Deus tinha que limpar, e que Deus tinha que tirar, né? E aí esses deuses, esses deuses, eles eram deuses da fertilidade. Então, eles tiraram Deus, que é o Criador de tudo, e pode todas as coisas, e colocar em seus corações, diante de seus olhos, dentro de sua casa, no costume da sua família, adorar deuses da fertilidade do campo, né, para dar a colheita, e da fertilidade dos animais. É por isso que quando você fizer alguma pesquisa, ou algumas bíblias têm, a minha, no caso aqui tem, você vê aí uma imagem, metade animal, metade homem, vem daí. Né? Vem daí, tá certo? Esse aqui esse aqui é só a pontinha do iceberg, tá? Do como que eles eram, tá certo? Porquanto, fizeram o que era mal, deixaram o Senhor, verso 2:12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, das nações, que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Olha o que eles fizeram, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Olha, Baal e Astarote é Deus homem e Deus mulher. Você tem uma ideia, é uma bagunça. Que são deuses que exigem das suas cerimônias morte de crianças, ou seja, entrega de crianças, relações sexuais, e todo tipo de coisa que realmente, né, não convém. Então, porque eram costumes deles, né? Era o costume deles. Como o homem sem a direção de Deus, ele cria para si os seus deuses, as suas tradições e tudo aquilo que é anti-Deus, que é anti-bíblico, né? Por isso, né? Pela ira do Senhor se esteu contra eles, no verso 14. E os deu nas mãos dos espoliadores, que os roubavam, né? Matavam, tiravam seus valores, dominavam, que os pilharam, quer dizer, raparam tudo que eles tinham, colheita, armas, ferramentas, qualquer coisa, né? E os entregou nas mãos dos seus inimigos, ao redor. Por isso a importância de você conhecer os inimigos, tá? A nação, fazer o mapa. E não mais puderam resistir a eles. Eles não tiveram capacidade mais. Então, se você pegar bem isso daqui, né, você vai conseguir dar aula de juízes. Simplesmente você vai conseguir dar uma aula de juízo, porque o que nós vamos ver é uma coisa que vai se repetir, vai mudar algum detalhe, algum nome, algum lugar, mas o simples de tudo é esse aqui. Tá? Então, eles fizeram a apostasia, né? A idolatria, o abandono de Deus, né? O virar das costas, né? Então, onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles, né? Para o mal deles, né? E quando estava, era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes havia jurado, e estava em grande aperto, suscitou o Senhor juízes, tá vendo? Aqui já está dizendo o que vai acontecer para frente do livro. Juízes, então está no plural, né? Que os livraram da mão dos que os pilharam, dos que os roubavam, dos que os dominavam, dos que matavam, né? Dos que o humilhavam, né?
Então você vê aí o DNA do livro, tá bom? Então fica bem fácil daí, né? Juízes. Olha que interessante. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses. Então, para nós aqui na nossa cultura, a gente fala prostituição, aquele ato sexual, fora do casamento, ou antes do casamento, né? Homem e mulher. A Bíblia também usa essa palavra para também deixar o Deus verdadeiro e servir aos deuses falsos, a prostituição, né? Espiritual, após outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Então, olha, por isso aqui, ó, havia algumas pessoas dentro do povo que eram luz, que eram de Deus, que eram homens e mulheres que temiam a Deus. Num geral, todo mundo estava errado, mas dentro daquilo havia algumas pessoas, né, que tinham. Quando o Senhor lhes estava juízes, o Senhor era com o juiz. Então Deus estava ali, o Espírito de Deus, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reiniciava e se tornavam piores do que seus pais. Então você vê aí a expressão do que nós usamos aqui, como quando uma geração não teme a Deus, a que vem depois é pior. É sempre pior. Tá? Seguindo após outros deuses, servindo, adorando a eles, nada deixava de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Né? A era do Senhor se acendeu, né? Então aí vai. Tá certo? Esse aqui é um relato já antecipando o que nós vamos vivenciar, o que nós vamos ver aqui daqui para frente nos outros capítulos, né? Então tem muita consequências ruins de abandonar a Deus, né? O livro de Provérbios está recheado dos que abandonam Deus, né? Não prosperam, dos que abandonam a Deus são destruídos, os que abandonam a Deus no Novo Testamento, Deus não tem prazer neles, e por aí vai. Então, as consequências, né, de quem abandona a Deus, derrota, morte, vergonha, humilhação, nesse daqui, retrocesso financeiro. Olha, olha, Deus deixava, né, Deus deixava para que o coração daquele povo fosse mesmo quebrado, né, e ali Deus clamado, ali Deus realmente querendo, né, eles querendo mesmo Deus, para que então tocasse o coração de Deus, para que levantasse o juízo. Então, esse livro também mostra, como nós vimos nas aulas passadas, a importância de clamar, né, a importância de orar, a importância de ser sincero, a importância de confessar pecado, porque eles tinham que fazer isso. Eles tinham que se purificar espiritualmente, e nós também. Nós também. Se nós queremos a atenção de Deus, se nós queremos realmente alguma coisa com Deus e marcar a nossa vida, e marcar o nosso coração, a nossa família, a nossa igreja, alguma coisa com Deus, nós temos que nos purificar também. Temos que assumir compromisso. Eu prego aqui na nossa igreja, eu falo por mim. Quando eu estou pregando, eu falo por mim. Eu só comecei a vivenciar o evangelho na minha vida quando eu fiz compromissos, quando eu assumi parte no corpo de Cristo, sabe? Quando a gente se purifica do pecado, o pecado é horrível, o pecado ele entristece, o pecado ele amargura a vida, o pecado ele apodrece a carne, o pecado tira a saúde, tira o sono, tira a alegria, tira o que é bom, mata tudo de bom que a gente ia viver, né? Eu apresento isso, sim, sabe, na nossa igreja, para que nós tenhamos temor mesmo, né? Nojo do pecado, desprezo pelo pecado. E aí, quanto mais você se livrar do seu pecado, né, mais você vai chegar para Deus. Aí sim você vai entender o que é chegar-se a Deus, né? Ter a asa de Deus, a sombra de Deus, as instruções de Deus, estar dentro daquilo que é de Deus. Deus vai te mostrar coisas maravilhosas, né? Deus vai te mostrar o que é a vida mesmo com Ele, e isso faz bem, entende? E o povo tinha que fazer isso, porque se isso não acontecesse, esse clamor, essa união do povo, que eles tinham que se unir, eles tinham que confessar pecado, eles tinham que clamar a Deus. Quando isso acontece, acontece lá em Salmos, né? Na união, ó, quão maravilhoso é e quão bom que os irmãos vivem em união. E o Salmos termina ordenando a bênção, né? Ordenando a bênção. Era isso que Deus queria. E o povo
exaltando a Deus, Deus sendo glorificado, e o povo aí tinha, né? Mas vamos lá no capítulo 3, né? Olha, no capítulo 3, né? Essas são as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra. Pelo menos gerações que antes não sabiam disso. Então, também havia, Deus deixou para que aquele povo pudesse também ser aguerrido. E isso daqui tem atravessado séculos e séculos. E Israel tem um exército muito forte, e o Israel tem o maior e o melhor sistema de defesa de mísseis que se tem da história até em 2022. Então, essa prática de guerra, né? Enquanto o Brasil vamos pular oficialmente 1500, eles já estavam tendo armas há muito tempo, eles já sabiam guerrear há muito tempo, tá certo? Então, isso, né, os príncipes, né, deles ali todos, tudo que ficava para destruir para Israel era por a prova se eles iam obedecer também, né? Porque lá em Deuteronômio, né? Lá em Deuteronômio, o, o, alguém chegou aí e não falou comigo? Por favor. Se alguém chegou e não falou comigo, não falou um oi, não falou nada. Boa noite, Eu, senhor. pastor. Oi, André. André. Ah, boa noite, André. Seja bem-vindo. O André está de São Paulo, né? É. Isso, querido. Ao Davi, meu querido, o filho do pastor Alexandre aqui da cidade de Nova Fátima. Quem mais? O pastor Adilson chegou aí? Pastora, chegou? Ah, não, pastor. Acho que ele nem vem mais. Oi? Eu acho que ele nem vem mais. É, tá. O Arelindo tá aí? Presente. Ô, meu irmão, como é bom ouvir sua voz também, meu querido. Tá ótimo, tá? Beleza, tá bom. Vamos lembrar um pouquinho para entender lá o de Juiz. Deuteronômio, capítulo 7. Eu vou pedir para o André. André, por favor, lê para nós Deuteronômio 7, 3 e 4. Vai lá. Só um minutinho. Tá. Nem te apagarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás tuas filhas para seus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então tá aí. Então já tinha sido avisado. Isso aqui era repetição. Deuteronômio está só repetindo. Essa ordem já estava lá em Número, em Êxodo, né? Então, essa ordem de destruir, se a gente pegar e ler os versos anteriores, tem alguém com o microfone aberto? Quando não estiver conversando, por gentileza, desligar o microfone. Isso, desligar o microfone. Beleza? Melhorou agora? Tá bom. Pessoal, então, essa ordem aqui, ó, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, farás ferir, totalmente as destruirás. Não farás alianças com elas, né? Nem tenha piedade delas. Essa era a ordem. E o que o povo fez lá, né? O que o povo fez? Como eles preferiram ficar o quê? Olha só. 5 príncipes, agora sim, Juízes 3, verso 3. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitaram nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles o Senhor por Israel a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos
que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, heveus e jebuseus, tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Viu aí? O erro foi avisado lá atrás, séculos, né? Dezenas de anos atrás, e está aqui o povo cometendo justamente o que Deus não queria. Por isso, né, vem agora aqui a primeira opressão, o primeiro juiz. Aí estamos falando de Eude e o povo da Mesopotâmia. Então, o Daniel, tem aquele mapa que a gente pega lá do Rio Eufrates, do Rio Tigre, para a gente colocar aqui na tela? Tem como ir? É daqueles que mandou agora ou das aulas? Das aulas anteriores. Isso, é. Se pudesse, eu vou falando aqui, mas você pode colocar. Então, o que Deus fez? Quando o povo estava nesse pecado, idolatria, abandono do Senhor, então Deus permitiu, no verso 8, então a ira de Deus se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é algo distante. Levava-se meses, né? No mínimo 2 meses, 3 meses, dependendo, né, do clima, para se fazer. Lembra que é um arco, quem estudou, né, sai lá de Israel, aqui no meu canto direito, do lado esquerdo, e faz a curva para chegar lá no Rio Eufrates, lá no Rio Tigre, na Mesopotâmia, lá naquela parte da Babilônia que a gente viu. Então, aquela parte lá, Deus permitiu que um povo saísse de lá, armado, capacitado, viesse ali, né, em Judá, em Israel, e acabasse com tudo e dominasse, né? E dominasse por 8 anos. Né? Ficou, então, o povo de Deus sem ter direitos, sem ter liberdade, né? Durante 8 anos. Aí o verso 9. Clamaram ao Senhor. O outro, o outro mapa. Esse é Israel, esse é Canaã colorida, né? É aquele outro. E esse é a terra invadida, vamos pôr assim. A terra que eles invadiram, os mesopotâmios. É o mundo do Velho Testamento. Se você achar, tá bom? Olha lá. No verso 9, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, aquele primeiro que nós vimos lá no começo da aula, né? Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, né? E ele julgou Israel, saiu a peleja, o Senhor entregou nas mãos, né, o rei da Mesopotâmia, ele prevaleceu e a terra ficou em paz 40 anos. 40 anos de paz. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não tem agora, pastor, o material. Tá, peraí. Não, vou ver se eu tenho um mapa. Daniel, você me ajuda? Não dá para ver, né? Não dá, né? Não dá, né, Daniel? Não, né? Tá, Não, pastor. Tem que tirar o fundo. Não, pastor. Oi? Tem que tirar o fundo. Não, tá bom. Tem que tirar o fundo, pode deixar. Não, tá bom. Aí então o Espírito tomou conta, aquele cara deu a vitória, né? Deus deu a vitória através dele, e eles ficaram em paz, como diz os jovens, né? De boa, 40 anos. Veja como é bom você obedecer a Deus, né? Você obedece a Deus e vem a paz. Beleza. A terra ficou em paz. Olha o ciclo, né? Tomaram então os filhos de Israel, tornaram então, né, repetiram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, né? Mas o Senhor deu poder ao rei Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, por quanto fizeram o que era mal. E julgou os filhos de Israel, né? E julgou sobre os filhos de Israel
E feriu Israel, apoderando-se da cidade das palmeiras. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Lembrando que esse Moabita, ele é descendente lá de Ló, lembra, né? Então, Eude, ele é o primeiro, ele vai lá e o povo clama, o nome dele, né? Otiniel, o primeiro, desculpa, Otiniel o primeiro, Eude é o outro, né? O povo clama, clamaram ao Senhor no verso 15, e Eude teve um plano de entrar lá, entregar um tributo que era necessário, tinha que pagar, né, os tributos, ele foi lá, né, e ele foi lá e enfiou uma faca, né, imensa aí, né, no rei dos Moabitas. Ele era gordo, né, aqui você vai ler, ele era muito gordo. 21. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou do seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude saindo por um postigo. Né? Então, aí começou a libertação. Ele matou o rei, e aí todo o povo entendeu tudo aquilo, o povo se uniu e se livrou. Tá certo? Muito bem. Naquele tempo, feriram os moabitas, os 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou um sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sobre o poder de Israel, e ficou em paz 80 anos. Aquela geração de Eude, 80 anos. Aí, beleza, né? Tá tudo bem, né? Ótimo. Depois de Sangar, ele também foi um líder, ele feriu 600 homens com uma guilhada de bois. Né? Para quem trabalha com gado, fica fácil de entender, né? Eu não trabalho com gado, só para não dizer, eu ia de vez em quando no sítio da minha tia, mas eu via, né? Às vezes como é que tinha que cuidar do boi, tinha que ter uma vara, né? Que tinha uma vara para conduzir, para colocar no curral, alguma coisa desse sentido, assim tinha, né? Esse daqui, essa guilhada era uma vara, né? De madeira forte, e na ponta dela tinha um pedaço de metal, um pedaço pontudo, para dar como se fosse uma força, né, entre aspas, para o gado caminhar, obedecer, fazer o que ele tinha que fazer. Então, com uma guilhada dessa, ele, né, matou 600 filisteus. Com isso, o povo entendeu que foi por Deus e assim ele também foi um dos que libertou o povo. Tá? A guilhada de boi. Isso, um ferrão, vamos se dizer, tinha aí o ferrão. O capítulo 4, ele é um pouquinho diferente dos outros. Por quê? Porque aqui entra dois juízes, que na verdade não são dois homens, no caso quando faz juiz, né, no plural é mulher, certo? E a história aqui é interessante, que não havia, então não, naquele tempo não tinha uma central, né, de governo, não tinha ali um rei, ficava temporário e não era nem eleito pelo povo, era por Deus que esses homens levantavam-se, né? No capítulo 4, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Você vê que a gente sempre fala esse versículo, né? Depois de falecer o Eude, aquele que deu a facada no cara lá. Entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Tá vendo? Rei de Canaã. Quer dizer, como se fosse da terra toda. Que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Razorete Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, eles tinham um exército forte, né? Algo que o povo de Deus não tinha, aquele material bélico, né? De guerra, né? Quando fala assim material bélico, todo tipo de armas, pode ser a espada,
aquela tipo de biga, né, que era a biga e fica mais fácil a gente conhecer no tempo que a gente conhece mais da história de Roma. Mas esses carros de guerra puxados por cavalos já havia, né? Então esse daqui já era algo, como diz, a tecnologia, né? As coisas da cidade já estava aqui, né? Nessa época aqui para esse povo. Então eles dominavam mesmo, né? Aí aparece a personagem, a Débora, tá certo? Débora. Ela aqui é uma das primeiras que aparece, profetiza, né? Mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Atendia debaixo de uma palmeira, quer dizer, ela não tinha nem lugar, não tinha palácio, ela não tinha casa, em Ramá e Betel, região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Pois bem, o comentário aqui que a gente pode tirar, né, assim, por que era uma mulher? Por que era uma mulher? Quando um povo ele está longe de Deus, ele não tem líder. Ele não tem liderança. Quando um povo, um povo realmente está rebelde a Deus, ele não tem como levantar, ter alguém, né? Quando não tem ninguém que realmente está buscando a Deus, não tem Deus, ele olha e fala, quem? Não tem homem nenhum. O que ele faz? Ele vê alguém de coração. Então ele viu que o coração de Débora, viu que a pessoa de Débora ele poderia usar Débora. Também outra teoria, vamos assim dizer, que os comentaristas dizem que fraqueza dos homens, covardia dos homens, porque sabiam que o exército lá era muito grande, sabia do poder do exército. Mesma coisa, quase a mesma ideia de Moisés. Moisés conhecia muitíssimo bem o Egito, sabia da tecnologia, sabia do exército, sabia de tudo que poderia acontecer. Por isso que eu não queria ir, né? Ele queria ir com as armas carnais, nossa, né? Não, ele foi com as armas espirituais. Aqui, mesma coisa. Aqui, só que vamos ver um pouquinho mais. Eu quero chamar a atenção do local da onde, né? Da onde ela atendia. Em Gênesis 35:8, a gente vai voltar lá. Vamos petiscar aqui em Gênesis 35:8. Eu não quis tirar esse aqui, porque o fundo, porque também, depois tem que voltar aqui lá para mostrar o mapa lá. E eu estou no meu quarto, aí até montar tudo de novo. Se eu mostrar o meu quarto, vocês vão tudo sair correndo, não vai dar certo. 35:8, né? Aqui está dizendo: morreu Débora, a ama de Rebeca, que foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Então, ela estava nesse mesmo lugar do enterro, onde foi sepultada a ama de Rebeca. Essa ama, na história, ela é alguém que servia. Ela não tinha lugar preeminente. Então, a Débora, ela tinha esse mesmo espírito. Para dizer que era uma mulher, ela não queria ser preeminente, ela não queria aparecer, ela estava no mesmo lugar daquela Rebeca, guiando o povo, falando, mas não com autoridade de homem, não, mas uma simplicidade apenas que ela estava querendo o bem do povo, e Deus a usou por isso. Por isso que mais lá na frente nós vamos ver, né, que no cântico dela, que nós vamos dar uma olhadinha, se der tempo ainda hoje, a gente vai ver, né, que ela se levantou como a mãe de Israel, que é aquela que ama, aquela que dá a vida, aquela que socorre. Então ela tinha esse sentimento aqui, tá, gente? Então ela tinha esse sentimento bom, sentimento de proteção, sentimento de fazer o bem. E aí então as pessoas iam lá e Deus permitia, realmente usava ela, tinha sim o Espírito de Deus. Beleza. Mandou ela chamar a... Oi? Só uma pergunta aqui. Essa Débora aqui de Gênesis, aqui, que está relatando em Gênesis, é a mesma aqui de Juízes? Não. Essa aqui é aquela lá de Jacó. Lembra das esposas? Ah, tá. Lá? Lembra daquela Entendi. parte lá? Beleza? Entendi. Tá, Então ok. ela tinha esse sentimento de a esposa. Por isso que ela estava lá. Isso é muito simbólico.
Então, a mulher, aqui no Velho Testamento, naquela tradição, naquele costume, naquele povo, ela tinha a intenção de servir. Então, a Débora estava servindo a Deus e no local onde de alguém que serviu ao marido. Ela estava servindo, ela, como eu disse, ela não queria tomar liderança, entendeu? Agora, ela falando as coisas de Deus e julgando o povo naquele local físico, teórica, de uma forma figurada, ela estava mostrando: eu não sou a líder, eu estou liderando sobre vocês, eu apenas estou fazendo uma obra de Deus, mas não é algo como de homem. O homem que toma liderança, o homem que é para ser líder, entendeu? E ela estava ali pela fraqueza dos homens, covardia dos homens, porque eles conheciam o poder militar do inimigo, entendeu? Eles não queriam bater de frente com o inimigo, lá eles iam morrer. Por isso eles não queriam. E a opressão é assim, ó. Quando um país inimigo ele oprime, né, ele subjuga o outro país, quem ele não quer vivo? Os líderes. Porque os líderes, eles inflamam o povo para um combate. Então ninguém queria se posicionar como líder do povo, entendeu agora? Ninguém queria se posicionar como líder do povo judeu, do povo de Israel, porque esse exército aqui ia lá e matava, para não ter rebelião, para não ter eles perderem a riqueza e o domínio sobre o povo de Israel. Entendeu? Então não tinha homem com coragem, então uma mulher, né? Então uma mulher. Então, mandou ela chamar a Baraque, né? Filho de Abinuão, né? E ali fala o que é para fazer, né? Não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon. Por isso é importante a geografia, que tem os mapas de morro, os mapas das planícies, os mapas dos principais rios, de onde entra isso aqui. Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, né, com os seus carros e suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Olha só, ela profetizando: ó, vai, faz assim, que esse grande exército já está na sua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Podemos interpretar que era fraqueza? Sim. Podemos interpretar que era algo covarde? Sim. Sim. Se você for comigo, você não for, não vou. Quer dizer, entendeu? Ele não estava na fé, ele não estava na comunhão da Débora, ele não estava na vontade. Mas você fala: mas se ele não estava assim, por que Deus o chamou? Porque Deus conhece o coração. Deus sabe que essa missão, como de Moisés tentou se esquivar de tudo quanto é jeito, mas era ele. E no caso aqui, para convencer ele próprio, para convencê-lo. Ele falou: vai você, mas eu não, eu sou isso, sou aquilo. Não, vai você, é você, né? Ó, aí tudo bem. Ela respondeu: eu vou com você, mas a honra não vai ser tua, vai ser de uma mulher, que no caso já vou adiantando, que é uma pessoa de uma tribo chamada Jael, que nós vamos ver daqui a pouco. Ótimo. Subiu, né? Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Robade, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Anaim, junto a Quedes. Então, você vê, esse aqui, você fala: por que eu leio isso aqui? O que tem a ver esse versículo com o livro de Juízes? É que quando essa família ele se separa dos outros, ele está indicando que os outros ele não quer, ele quer ficar mais próximo do povo de Deus, tá? Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Falaram: temos um rebelde, temos um líder, temos alguém lá daquele povo, né? Eles querem mesmo guerra, então eles vão ter guerra, né? Cícera convocou todos os carros, 900 carros de ferro, por isso que não tinha homem, ninguém queria encarar, né? E todo o povo estava com ele, tudo aquilo lá. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, esse é o dia que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura, no seio diante de ti, Baraque, pois, desceu do monte, e os 10.000 com ele. O Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu, rapando na canela, né? Essa derrota
nós vamos entender melhor no capítulo 5, tá? Então, o grande homem, o Císero, os 900 carros, toda aquela armadura, todo aquele material bélico, todo aquele negócio todo caiu diante de Israel, tá? Ao fio da espada, sem escapar um sequer. Mas o comandante saiu, né, rapando na canela. Verso 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber. Então, quando esse cara, aqui, essa família, esse clã, ele se separa, ele sai da onde estão os idólatras e vai para outro lugar, olha que interessante. Como é bom você se separar para as coisas de Deus. Deus usa você. A palavra santificação, ela tem um sentimento, a ideia, a raiz de igual quando você pega e vai fazer a salada e vai cortar o tomate. Você cortou o tomate, cortou a rodela e separa, não é? E distancia, não é? Você pega a cebolinha, corta a cebolinha. É cebolinha que vocês falam aí mesmo aí no Belém, ali em Pará, para fazer salada, aquele do temperinho verde, né? Então, Sim. corta e separa, põe a distância. Esse ato, né, é essa palavra do hebraico para o português que é santificação, entendeu? Você cortou o seu pecado e você ficou longe do seu pecado. Esse é o processo. Esse cara fez isso. Quando ele fez isso, olha o que aconteceu, né? O grande comandante fugiu para a terra desse cara, para a cabana desse cara, para a tenda desse cara, a família dele, lá com ele, ali. Porém, Císara fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim e rei de Azor, e a casa de Heber e Queneu. Saindo Jael ao encontro de Císara, disse: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Né? Ela sabia quem era ele, né? Não temas, né? Retirou-se para sua tenda e pôs sobre ele uma coberta. Tratou o cara bem, hospedou, estava ali. Então ele perguntou, né? Então ele lhe disse: dá-me de beber um pouco de água, porque tenho sede. Pronto. Melhor que água, vou dar para você a coalhada de leite, que era costume, que aquilo é só para convidados, tá bom? Ah, então deu isso lá, que era costume do Oriente Médio, beleza? E fica na porta e se alguém perguntar, fala que não tem ninguém. Beleza. Né? E então Jael, né, mulher de Hebe, tomou uma estaca da tenda e o cobriu. Isso. E ele pegou no sono. Ótimo. Então Jael, mulher de Hebe, tomou uma estaca da tenda. Uma estaca da tenda. Então não é qualquer estaca. Você já viu estaca de tenda de circo? Né? Bem forte, bem, né? Uma madeira pontuda para entrar na terra mesmo e forte. Então, tenta imaginar alguma coisa para sustentar a tenda, algo pontudo e forte, pesado. Mas ela pegou, né? E lançou a mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, tanto estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Então essa mulher teve uma coragem de pegar uma estaca e um martelo, mirar no canto do fronte do cara, e foi tão forte a pancada que atravessou o crânio de um lado no outro e a estaca entrou na terra, para você ver a força que ela usou, né? E matou aquele cara porque sabia que ele fazia mal para o povo de Deus. Uhum. Ela fez isso. Né? E aí, naquele dia, fez a vitória e o povo ficou feliz. Ótimo. E o que eu quero destacar logo, gente, é o capítulo 5. Eu não quero ficar muito tempo aqui, vou passando, né? Daqui a pouco a nossa aula vai acabar, tá bom? Fica tranquilo que a nossa aula um dia tem fim, tá? No capítulo 5, quando você ler as histórias e logo em seguida tem um cântico, que é o caso, leia esse trecho pausadamente, porque nesse trecho você vai encontrar explicações que não aconteceu aqui onde nós lemos. Como, por exemplo, olha,
Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filha de Abinoam, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se ofereceu voluntariamente. Então, eles estavam espalhados, né? Se puseram à frente, eles não estavam unidos. Ouve reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu ao Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Então, a vitória não foi só a espada, houve um terremoto. E os céus gotejaram, houve chuva. Assim até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram, tremeram, saíram do lugar. Então aquilo foi a manifestação de Deus. Tá? Os inimigos vendo isso, mas tem gente que assusta com raio, a gente não assusta com raio, com trovão, né, com a chuvarada que está dando aí, uma coisa, né, os fenômenos, né, naturais, a gente se assusta, imagina o trovão e o tremor da terra, né? Os montes vacilaram diante do Senhor até o Sinai, e até o Sinai. Então isso ficou marcado, né, lá, diante do Senhor, Deus de Israel, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomaram desvio tortuoso. Então, nos dias de Sangar, esse cara entrou e o povo não tinha mais liberdade. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, levantei-me por mãe de Israel. Viu o sentimento agora? Viu aquele que a gente comentou lá atrás? Uma mãe protege, uma mãe pula na frente da bala, uma mãe tira da boca para dar para o filho, uma mãe tem todo o sentimento de segurar, de defender. É isso que ela estava ali, servindo a Deus dessa maneira. Tá bom? Lá. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. O que o povo escolheu? Os deuses, os desvios, desviados, né? E então, escolheu deuses, abandonou o Deus verdadeiro, escolheram os deuses errados, a guerra chegou, né? Não se via escudo nem lança entre 40.000 de Israel. Tá vendo? Porque eles não podiam ter, tá? Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bem dizer o Senhor. E aqui repetiu a palavra voluntariamente. Eu tenho comigo que a gente precisa ter um sentimento. Tudo que você vai fazer para Deus, faça no mínimo voluntário, por gratidão. Faça pelo bem dos outros, né? Se você vai abençoar alguém, tenha na sua consciência que você já é um abençoado, que você já é uma abençoada. Não fique esperando sobrar para abençoar alguém. Voluntariamente faça, voluntariamente esteja lá. Voluntariamente na sua igreja, para o seu pastor, para os seus líderes, voluntariamente para o teu povo. Tá? Isso são poucos crentes que querem, sabia? São poucos. Todos querem ser abençoados, mas voluntariamente para abençoar alguém é difícil. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos ter um pensamento, vamos pedir para Deus abrir nossas mentes mesmo, que nós já somos abençoados para abençoar outras pessoas. Nós já somos, gente. Nós já somos. Não fique esperando receber a aposentadoria, ou aquela promoção, ou aumento de salário, ou dar certo um negócio para você for lá e fazer. Faça o que você pode, o que você tem. Pule na frente da bala por causa de Jesus, gente. Tá? Nós já somos abençoados, nós já temos bênção, nós já fomos abençoados muitas vezes. Só pelo fato de que os nossos pecados já foram pagos na cruz pela fé na pessoa de Jesus Cristo, somos salvos pela graça, pronto, já é um motivo para você abençoar, um motivo para você ser voluntário, um motivo para você ser voluntária. E se você não tem esse espírito, eu também não tinha, então o que você faz? Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, estou aqui. Né? Deixa eu participar dessa graça de ajudar o reino a crescer, ajudar algum servo, alguma serva de Deus, algum ministério, algum serviço da igreja, alguma coisa, né, de algum ministério. Você vai fazer culto fora da igreja, vai fazer evangelismo pessoal, vai fazer evangelismo exclusivo, vai fazer campanha evangelística, qualquer outra coisa nesse sentido, ou uma ação social, numa escola, num bairro, alguma coisa, sei como os ministérios N que tem por aí. Vá nem que for de motorista, vá nem que for para segurar a Bíblia para o pastor, mas vá, porque você vai estar abençoando e quem abençoa certamente, né, não precisa nem falar, vai ser abençoado também, tá bom? Tá?
Vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais em caminho, falai disto. Essas, a Débora queria que aquilo fosse anunciado, aquela vitória fosse escrita, aquela vitória fosse noticiada, que todo mundo soubesse o que Deus tinha feito, tá? A música dos distribuidores de água lá entre os canais de rebanho. Então, onde havia várias pessoas juntas trabalhando, era simbolicamente, era para que todo o povo de Israel soubesse o que Deus fez, soubesse o que aconteceu, tá certo? Justiça em prol das aldeias de Israel. Então, o povo pôde descer ao seu lar. Desperta, levanta, né? Olha, continuando, verso 13. Então desceu o restante dos nobres do povo do Senhor em seu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujos raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir desceram com... Então, ela conseguiu contagiar as pessoas. Ela queria, aquele espírito que Deus usou essa mulher, fez com que os outros fossem tocados e houvesse uma grande união do povo, o que não estava acontecendo, né? Ela vai falando aqui as tribos, tá certo? Aí tem Gileade, que não quis. Infelizmente, Gileade ficou além do Jordão e de Dan, porque não se deteve junto aos navios, ficou lá. Zebulon é o povo que expôs a vida à morte, verso 18. Como também Naftali, né? Aí vieram reis e pelejaram os reis de Canaã e Tanak, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata, vieram e perderam. 20. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita fizeram. Olha, Deus usou, né, até os astros contra, né, esse Císera aqui, contra os inimigos. O ribeiro de... 21. Vamos pesar para terminar. O ribeiro Quizon, que é um riozinho, uma parte, né, de um rio, os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante a minha alma. O que aconteceu? Lembra que choveu? Choveu tanto que transbordou, aquele rio criou uma forte correnteza, muito grande, né, e arrastou os inimigos, né? Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram ao socorro do Senhor, em socorro do Senhor dos seus heróis. Bendita seja entre as mulheres Jael. Então não é só a Maria quem é bendita entre as mulheres, tá bom? Mulher de Éber ou Queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipe lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. Aos pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu o moro. A mãe de Cícera, acostumada na vitória do filho, então a volta dele para casa era algo de festa, era algo de alegria, porque ele venceu mais uma batalha. Mas olha aqui, a mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarde em vir o seu carro? Por que demora? Por que demora os passos de seus cavalos? Aí as mais sábias de suas damas responderam, até ela si mesma respondia: porventura não acharia os despojos, quer dizer, pilhar ou roubar as coisas, pegar as coisas de valor, né? Uma ou duas moças para cada homem, quer dizer, né? Fazer a festa, né? E aí faz estofos e bordados e tudo. Assim o Senhor pereça, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Até eu lembro de Daniel aqui, né? Os que temem, né? Que faz justiça brilham como o sol. Então, como estrela sempre eternamente. Então é importante na sua leitura, né? Pede a Deus quando você for orar, para que você retire o máximo possível aí da sua leitura, aquilo que te toca, aquilo que você aprendeu, aquilo que realmente chamou sua atenção, sabe? Aquilo que é diferente, aquilo que era novo para você, tá? Você escreve lá na ficha, tá bom? Escreve na sua ficha, tá? O relato daquilo que a leitura te tocou, tá bom? E coisas novas, né? E é bom você colocar aquilo que era novo para você, né?
e que aquele que é novo para você também pode ser novo para mim. Então, eu também vou aprender com vocês. Ó. O que vocês escreverem, eu também vou aprender. Tá certo? A nossa aula aqui de capítulo vai parar aqui, nós vamos continuar semana que vem, tá? E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o nome de vocês. Vamos lá. E aí depois eu passo na pagela, tá? Depois eu passo direitinho na pagela, aqui, na presença para vocês, tá bom? Beleza? Pastor Adilto chegou? Oi, Pô, desculpe o atraso, pastor. Como diz aí no norte. Tu chegaste agora? Cheguei, sim. Tu chegaste? Chegaste? Chegaste. Até o final desse curso eu vou pegar esse sotaque aí, viu? Eu vou pegar, eu vou aprender a falar igual a vocês vão ver só. Você vai ver. Então vamos lá. Hoje, né? Tá bom, então por gentileza, eu vou pedir para as mulheres, né? As mulheres primeiro. Vamos lá lá do Pará. Fala o nome para mim, por favor. Camila, Camila. Outra. Adriana. Adriana. Tá, Adriana. Fátima. Tem mais? Fátima. Essa é a turma do Belém. Tá bom. A Aparecida da onde, Aparecida? Tem até eu decorar. Minas Gerais. Minas Gerais. Ah, tá. Minas Gerais. Tá bom. Ótimo. Quem mais? Tem alguma outra mulher? Alguma outra mulher, por favor? Tem de São Paulo? Hã? Não, né? Tá bom. Agora, os homens aí, os homens lá lá do Pará. Pastor Adilson. Adilson. Tá bom. Quem mais? Tá. O Josué. Vamos lá. Oi, pastor. Oi, meu querido. De que cidade que você é mesmo, por favor? Marília, São Paulo. Marília, tá bom. Marília, tá? Aurelino. Tá bom. Tem mais algum outro homem que eu não notei, por favor? Anderson, né? Anderson. Anderson do Maranhão. Cadê ele? Ele apareceu aqui? Ele falou comigo? Tô aqui. Oi, meu querido. Você entrou Você depois? já tinha corrido. Entrei só uns Como é 5 que é, minutinhos de atraso. Só uns 5 minutos. Anderson. Tá bom, querido. Anderson. Do Maranhão. Tá, alguém mais? Alguém ficou para trás, por favor? Não falou o nome. Tá todo mundo aqui? Do que está na aula? Então, tá bom. Ó, façam suas leituras, mandem para mim a ficha. A ficha de leitura ficou bem clara, né? Você vai colocar o capítulo, o dia, o que você aprendeu, tá? Preencheu, tira uma foto, manda no nosso grupo, tá bom? O grupo aí do livro de Juízes, tá? Tem alguma dúvida, alguém? Os mapas estão saindo, tá? Não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Pode, né, fazer aí no seu tempo, a gente tem um tempo de aula ainda, eu vou recebendo os mapas, mas o importante, quanto mais rápido você fazer, você vai poder compreender melhor, porque os locais são vários locais. Esses juízes, eles são de vários locais do mapa, então fica melhor para você compreender, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o que nós vimos aqui? Alguma dúvida? Se por acaso ficar alguma dúvida, se durante o nosso tempo de uma aula para outra você tem uma pergunta, manda a pergunta para mim, tá bom? Manda a pergunta para mim, se eu puder responder
eu vou responder com muita alegria. Se eu não puder responder, eu vou fingir que não vi, tá bom? Não. Ah, e quando vocês mandarem algum material para mim, e se eu não responder na hora, seja qual for o material, a ficha, o mapa, qualquer outro, e eu não puder responder na hora, provavelmente é porque eu estou trabalhando. Se você não sabe, eu trabalho de vender pão na rua, de porta em porta, vou nas casas das pessoas, vou no comércio para vender para as pessoas que trabalham no comércio, e isso na parte da manhã. Na parte da tarde, eu fico no sinaleiro, né? Então é muito corrido no sinaleiro. Então você pode mandar. E se eu não te responder, é porque provavelmente eu estou ocupado atendendo as pessoas, né, na calçada, dentro de suas casas ou na porta do carro, tá bom? Que esse é meu trabalho aí. Esse é que eu tiro meu sustento aqui, tá bom? O pastor Adilson. Oi. Ô, meu querido, aquele irmão da Venezuela, ele entrou em contato comigo. Sim. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente. A gente conversou hoje de manhã. Ele falou que a internet lá é muito ruim. Ele não consegue nos acompanhar no ao vivo, mas ele deu a palavra dele que ele vai acompanhar no gravado. Todas as tarefas que eu passei para vocês, passei para ele também. Tá? Sim. Os mapas, as fichas, né? E eu pude hablar um pouquinho, porque também estou estudando a palavra de Deus, né, espanhol, Que bueno, que bueno. para poder, sim, para que eu tenho um sonho de viajar pelas Américas, predicando a palavra de Deus em calles, igrejas. Então, estou me preparando-me para então poder, quando por ir a oportunidade, então então bueno. aí eu conversei com ele para a gente falar só em espanhol. Ok. Ele falou, ele vai me ensinar, ele vai mostrar bueno. alguma coisa. Sim. Então, mis sermones, eu também escrevo inglês, espanhol, para praticar, né? Quero praticar a língua e para poder... Você vai falar com ele em espanhol, né? Sim, sim, em meu telefone ele foi muito atencioso a mim. Então, uma grande bendição, de vida poder falar com um nativo. Estou tentando aprender um pouco. Eu falei para ele que qualquer coisa que ele perder, eu posso mandar para ele alguma aula para ele ficar... Irmão, vai ser ótimo, porque ele está animado, viu? E o que me chamou a atenção, eu quis falar isso aqui para vocês, tá bom? E para terminar a aula, para vocês, nós temos liberdade, nós temos local para ir e vir, nós podemos ensinar a palavra de Deus nas igrejas, nas ruas, nas casas das pessoas, culto nas casas, escola, quadra de futebol, nós temos uma internet, por mais ruim que seja, ainda é melhor do que a dele. Então a gente tem essa conexão, pode cair, pode travar, mas volta, a gente tem, eles não têm. Então, irmãos, vamos agradecer a Deus o que temos aqui. Nós estamos vivendo algo que, se nós não valorizarmos, a gente vai cair em juízes. Nós todos. Nós vamos cair lá no livro de Juízes. Será que vocês me entenderam? Me entenderam mesmo? Então, irmãos, vamos unir nossos corações, vamos clamar mesmo, aquele que está de pé que não caia, que a gente fique ocupado com as coisas do Senhor. Olha, se você tem algum pecado para confessar, confesse. Se você tem alguma coisa para acertar com o seu irmão, conserte, deixe tua oferta no altar, vai ter com o seu irmão, vai se purificar, sabe? Assim como essa Jael, ela foi usada, Siqueneu, eles se purificaram, se separaram, estavam lá. Então, gente, vamos agradecer a Deus, que Deus está dando oportunidade. Já faz alguns meses, 4, 5 meses que eu estou com isso na minha cabeça. Deus está dando privilégios e privilégios para nós, pecadores, que não valemos nada. Nós somos pó e cinza. E Deus fala, no sangue de Jesus nós somos refeitos, nós somos salvos, temos a herança. Então, meus irmãos,
se prepare, aproveite muitos outros professores, as outras matérias. Se vocês tiverem dificuldade, gente, não tenha vergonha, pergunte, sabe? Nós vamos ter o prazer de poder caprichar nas respostas para vocês, tá? E Deus, lógico que Deus dando sabedoria para nós, para todos nós, para a gente não perder a oportunidade e para sermos uma geração de homens e mulheres tementes e servidores ao Deus Criador do céu e da terra. Amém? Que isso seja a tua vontade, que esse seminário, tá, desperte isso na gente, né? E nós realmente possamos exaltar o nome de Deus, pregando, vivendo, sermos aqueles filhos e filhas de Deus nesse mundo de trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Amém. Pai Santo, que essas palavras, Senhor, possam ser transformadas numa vivência, Pai, forte, realmente, Senhor, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, que nós sejamos um povo grato a Ti, e temos que ser, Senhor, porque é um privilégio, enquanto tendo perseguições, restrições de pregações, até pessoas não estão podendo mais pregar nas igrejas sendo fechadas em muitos lugares. Nós temos essa liberdade aqui de estudar de graça e de aprender, Senhor, da Tua palavra, para a gente logo usar na vida. Pai Santo, Tua bênção para cada um que está aqui, para cada os outros alunos de outras matérias que não são meus alunos, mas que também sejam abençoados. Que cada coraçãozinho receba um dom, um talento, uma ajuda, uma cura, um despertamento, uma força, Senhor, uma bênção, um talento maravilhoso para usar para o Teu reino, Senhor. Em nome de Cristo. Que os Seus anjos, Senhor, possam estar conosco em nossas casas, nos protegendo. Teu Espírito Santo, Senhor, movendo mesmo nosso cérebro, nosso coração. Tua palavra viva, forte, eficaz, Senhor, na ponta da nossa língua, na ponta das nossas mãos, exercitando a Tua palavra, que cada um aqui, Senhor, se regozije, tenha alegria, Senhor, de estar aprendendo. Para nós, Pai, realmente é um momento bom. Pai, eu peço muito a Ti que os outros alunos, Senhor, que não assistiram, que por acaso não entraram, tiveram seus problemas, que o Senhor possa resolver e semana que vem, Senhor, eles possam estar aqui no ponto de bala para todo mundo aqui, Senhor, aprender junto. Amém. Aquele que é tão necessário para nossas vidas. As mães, as mulheres, as esposas, as filhas que aqui estão estudando, Senhor, elas têm responsabilidade, trabalham fora, cuidam de casa, cuidam do marido, cuidam dos filhos, que o Senhor possa dar, Senhor, algo novo, algo bom para essas servas, Senhor, no nome de Cristo. Os homens, Senhor, força física também, os homens, Senhor, capacidade de liderança, capacidade mesmo de conhecer a palavra, de querer, Senhor, ser aqueles Josué, ser aqueles Caleb, ser aqueles, Senhor, que vão estar ali, Pai, batalhando, Pai, espiritualmente, Senhor, para ganhar almas. A Tua bênção santa, Senhor, para todo este povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Um beijão, tá? Amém. Durmam com Deus. E amanhã, se vocês têm costume, né, dia de quarta-feira tem culto, aqui a gente tem